Olá, comunidade selvagem. Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje nós vamos dar uma espiada selvagem um pouquinho diferente. Na verdade, vai ser mais um comentário sobre uma biografia do Charles Darwin. Eu tenho aqui em mãos uma coleção bibliográfica do Charles Darwin, em 2 volumes, editada pela Janet Brown, que é considerada uma das melhores biógrafas do Charles Darwin da atualidade. Bem, esse livro foi lançado em conjunto pela editora Aracati e Unesp em 2011. É uma obra relativamente recente, talvez seja possível encontrá-la em sebos, mas também é possível encontrá-la em sites de livrarias. Bem, vou fazer um resumo um pouco breve dessa obra, que ela é bem extensa, porque senão a gente ocuparia muitos vídeos falando deste, que é um dos principais cientistas da biologia. Eu arrisco dizer que Charles Darwin está para a biologia, assim como Einstein está para a física. Bem, o primeiro livro, ele trata basicamente do início da vida de Charles Darwin e passando por toda a experiência da viagem na América do Sul. Para vocês ficarem um pouco contextualizados, Charles Darwin nasceu em 1809 na Inglaterra. Filho de uma família rica, seu pai era médico e bem conceituado na sociedade. Ele teve uma infância relativamente comum. Gostava muito de natureza e também de caçar. Quando chegou a época dele ir para a universidade, como ele não demonstrava interesses além, de colecionar e de caçar, o pai dele achava que ele não tinha muito futuro. E preocupado, ele decidiu que o filho ia seguir a mesma carreira do seu pai e do seu irmão mais velho, ou seja, iria fazer o curso de medicina. Nas aulas de medicina, porém, ficou claro que Charles Darwin não tinha o menor dom, porque ele tinha verdadeiro pânico de ver sangue. Pensando nisso, o seu pai optou para que ele fizesse uma faculdade na carreira de teologia, ou seja, transformar-se no futuro num pastor da igreja anglicana, onde naquela época a igreja tinha muita influência e ele poderia ser um ente participativo da sociedade, além de garantir o seu futuro. Na faculdade, Charles Darwin era conhecido por ser um jogador emérito, gostar de caçar e não abandonou seus hábitos de colecionismo. Ele se dedicava especialmente às matérias ligadas à natureza. E entre seus professores, o que mais se destacou foi Henslow, que era o professor de botânica. E ele teve uma grande afinidade também com Sedgwick, que era o seu professor de geologia. Bem, quase ao término do seu curso da faculdade, surgiu vamos dizer assim, uma oportunidade inesperada. Ele estava já planejando uma viagem com Henslow para as Ilhas Canárias, ali perto da costa, entre a costa africana, bem mais perto da costa africana do que na América do Sul. E na época as Ilhas Canárias exerciam um fascínio sobre os portugueses, inclusive perto da Ilha da Madeira, que foi uma colônia portuguesa. Bem, essa viagem não deu certo e por essa ocasião surgiu uma oportunidade. O capitão Fitzroy, o capitão da marinha inglesa, recebeu uma missão de circunnavegar o mundo, principalmente com o interesse de catalogar e mapear as costas da América do Sul. E ele estava procurando uma pessoa formada que pudesse fazer companhia para ele durante as viagens, ter uma pessoa com quem ele pudesse conversar e trocar ideias, além de ser um naturalista. Como Charles Darwin apresentava todo esse interesse, Henslow sugeriu o seu nome. Charles Darwin quase não viajou por duas situações. Primeiro, na entrevista com o capitão ficou um pouco indeciso quanto ao temperamento do Charles Darwin, devido à sua fisionomia. E é sabido que naquela época, uma viagem desse porte, circunnavegando o mundo, levaria anos.
E não, realmente não é uma pessoa, qualquer pessoa que vai se adaptar a essa situação. Mas no final, o capitão Fitzroy escolheu o Darwin como opção. No entanto, quando ele foi conversar com seu pai, ele foi categoricamente negativo à ideia. O seu pai achava que ele tinha sim que formar na universidade e se dedicar à sua carreira eclesiástica. Ele só cedeu quando Darwin pediu ao seu tio que intercedesse por ele. Essa intercessão foi feita e o pai do Darwin resolveu concordar com a viagem. Aqui nesse livro, a gente tem um mapinha, eu vou tentar mostrar para vocês, sobre o percurso da viagem. Basicamente, ele sai da Inglaterra, contorna todo o litoral da América do Sul, atravessa o Oceano Índico, passando pelas Ilhas Galápagos, né? Oceano Pacífico e Oceano Índico, atravessa as Ilhas Galápagos, circunnavega o sul do continente australiano, passa pelas Ilhas Cocos, circula a região sul do Cabo da Boa Esperança na África. Dessa parte, ele navega novamente a região da Bahia, onde o capitão Fitzroy queria fazer mais algumas medições na parte ali da plataforma continental, e finalmente volta para a Inglaterra. Essa viagem demorou 5 anos para ser realizada, e a gente sabe que naquela época era uma grande aventura. Não se tinha GPS, não se tinha celular, as coisas realmente poderiam dar muito erradas no meio do caminho. Mas para a sorte de Darwin, tudo deu certo. Bem, como que foi essa viagem? Bem, ele considerou essa viagem como um dos elementos, né, um dos fatos mais importantes da vida dele. Não só por toda a bagagem técnica que ele conseguiu obter, mas porque todo esse material que ele conseguiu obter, ele serviu de base para que toda a vida dele fosse pautada em cima disso. A descoberta foi gigantesca. Para vocês terem ideia, eu vou fazer um pequeno resumo da viagem dele. Eles saíram da Inglaterra, fizeram uma pequena parada nas Ilhas Canárias. E funcionava da seguinte maneira: enquanto o navio realizava as medições topográficas de profundidade, barométricas, etc., ou seja, todas as medições relacionadas com mapeamento e condições, né, dos litorais, porque a Inglaterra nessa época era um grande império e o interesse deles era ter uma marinha muito forte e muito bem informada. Então, era comum, né, o Império Inglês mandar diversos navios para diversas regiões do mundo fazendo os mapas, melhorando tanto os mapas como as rotas oceânicas. Nessa época, por estranho que pareça, a gente vive na época da comunicação, na era da internet, que tudo é muito rápido. Naquela época, a comunicação global era feita através dos navios, eles tinham uma importância crucial, e a Inglaterra investia pesadamente na sua armada britânica. Bem, passando às Ilhas Canárias, o HMS Beagle, que era o navio que o Darwin viajava, aportou na região da Bahia. E foi aqui, na América do Sul, que ele teve a primeira experiência com o que ele chamou da floresta tropical. Na verdade, ele visitou toda a região ali compreendida pela Mata Atlântica e ele ficou maravilhado. Note que nessa época, não é como hoje, que você tem apenas 5% da Mata Atlântica original, ou até menos. Naquela época, a Mata Atlântica estava em seu esplendor e ele ficou encantado com o ambiente do Brasil. A mata luxuriante, as aves coloridas, o clima, que é muito diferente daquele clima soturno, frio da Inglaterra, aquele entra em contato com o sol tropical, com o céu azul, com a exuberância da nossa fauna, e ele ficou encantado. Todas essas observações ele fez nos seus diários, ok? Bem, partindo da região, né, do nordeste ali da Bahia, o navio foi circunnavegando o litoral brasileiro e fez mais uma parada de longo prazo na costa do Rio de Janeiro. E toda vez que haviam essas paradas, Charles Darwin alugava mulas e comprava suprimentos para fazer as suas expedições ao interior, o máximo que ele conseguia. Em todas essas expedições, ele levantava todo tipo de evidências que era possível,
tanto da fauna, da flora, fazia várias observações sobre geologia. Darwin era uma pessoa com uma formação muito sólida em conhecimentos geológicos. E toda essa coleção, grande coleção de aves, de evidências, ele encaminhava para a Inglaterra a cada porto em que ele parava. Ele mandou inúmeras caixas para a Inglaterra de materiais biológicos e geológicos, e ele ficou muito famoso na época por coletar um dos materiais mais completos sobre a América do Sul. Por fim, ele foi circunnavegando até chegar à chamada Terra do Fogo. E ali teve um fato interessante. Ele ficou extremamente impressionado com os nativos que habitavam a região, os chamados fueguinos. Na expedição de Fitzroy, haviam 3 indígenas que foram levados à Inglaterra por uma expedição anterior. Esses indígenas foram, entre aspas, civilizados pelos professores ingleses. E a esperança de Fitzroy é que eles voltassem para a América do Sul, divulgassem os costumes da civilização e da fé cristã. Bem, não é preciso ir muito longe para ver que essa ideia ia dar errado. Resumindo tudo, o que aconteceu? 2 desses indígenas roubaram os pertences, né, que um deles carregava. Esse indígena, ele acabou se incorporando à sua antiga tribo, casou-se, e quando o Beagle teve que fazer um retorno à Terra do Fogo, próximo de onde os indígenas tinham sido deixados, Charles Darwin se surpreendeu ao ver aquele indígena que ele conhecia pelos modos, totalmente transformado. Ele não só retornou à sua antiga vida, como se reentregou de novo à tribo, e a sua influência para passar todo o conhecimento que ele obteve na Inglaterra foi praticamente perdida. Bem, prosseguindo viagem, Charles Darwin subiu toda a cordilheira, toda a parte ali do litoral chileno. Também entrou em contato, e isso é um fato histórico impressionante, com o Capitão Rosas, que era o líder argentino na época. E ele ficou impressionado, né, com o grau de poder dessa pessoa e com a quantidade de gado que uma só pessoa poderia ter. O Capitão Rosas o recebeu muito bem e até disponibilizou 2 pessoas para acompanhar o Charles Darwin nas suas expedições no interior da Argentina. Charles Darwin, durante a sua estada no Chile, presenciou um terremoto de grandes proporções e foi aonde, anos depois, ele teve um insight de que muitos dos fósseis encontrados em altitudes elevadas das montanhas são devido aos movimentos orográficos que ocorrem na superfície terrestre. Partindo ali do litoral chileno, um pouquinho mais acima, eles começaram a navegar pelo Oceano Pacífico até chegar às Ilhas Galápagos, que é uma das partes mais importantes também da viagem. Lá, Charles Darwin entrou em contato com diversas ilhas vulcânicas relativamente próximas umas das outras, mas com fauna muito distinta entre elas. Quando ele estava viajando, coletando os espécimes, ele meio que não se atentou a esse detalhe. Isso só viria a acontecer anos depois, quando ele estava na Inglaterra e começou a ter os seus primeiros insights sobre a teoria da evolução. Só que isso é uma história que fica para o 2º volume. Nós não vamos entrar nesse detalhamento aqui hoje. Bem, partindo ali das Ilhas Galápagos, ele atravessou todo o Oceano Pacífico, chegou no sul do continente australiano, onde ele entrou em contato com a Grande Barreira de Corais. E mais um ponto para Darwin. Durante a visita, todo o litoral, né, da Austrália e depois nas Ilhas Cocos, ele conseguiu conceber a teoria de como os atóis de corais se formam, que na época era uma grande incógnita. E observando toda a cadeia montanhosa, cadeia de montanhas e litorais rasos, ele teve a grande ideia de como se desenvolviam os atóis de corais. Inclusive, isso rendeu para ele um livro de sua autoria. Passado essa região, né, das Ilhas do Índico, ele contornou muito brevemente o sul da África, tanto é que essa parte da viagem pouco é comentada, e por um capricho, vamos dizer assim, do capitão Fitzroy, ele resolveu retornar
ao litoral da Bahia para refazer algumas medições que, na opinião dele, ainda não estavam como ele queria. Então eles voltaram para a região da Bahia. Charles Darwin, pela segunda vez, teve condições de fazer uma expedição no interior da Mata Atlântica brasileira, e daí eles voltaram para a Inglaterra. Essa viagem demorou 5 anos, ou seja, 57 meses. 42 meses foram passados no território da América do Sul. Como eu disse, ele ficou conhecido como um grande especialista da fauna, flora e geologia da América do Sul. Essa viagem de 5 anos rendeu para ele vários livros, vários estudos e, finalmente, a cereja do bolo, que foi a sua teoria da evolução das espécies, na qual ele trabalhou durante décadas até ela ser publicada. Bem, esse é um resumo muito simplificado da primeira parte da biografia do Charles Darwin. É um livro de número de páginas considerável, mas se você gosta de biografia, né, de história da ciência, é um texto escrito de uma forma muito fácil de ser entendida, muito tranquila. Existem algumas ilustrações, né, no corpo do livro, não são muitas, todas elas em preto e branco. E algumas são realmente fotos tiradas na época, né? Na época não se tinha ainda a técnica da fotografia colorida, e boa parte delas realmente são de preto e branco, trazendo toda essa etapa da vida do Charles Darwin, desde a sua infância, adolescência, a sua carreira na faculdade e durante a sua viagem, né? Logo no início da viagem e assim que ele retornou. É um livro extremamente interessante, mesmo que você não goste, né, de teoria da evolução e nem de temas relacionados à biologia ou zoologia, vale a pena ler esse livro, não só pela importância do Charles Darwin, né, como cientista, mas também para entender como que uma pessoa que todos julgavam, né, que não seria alguém com grande relevância na vida, através da persistência, do estudo, da observação, ele conseguiu se destacar no meio científico e na sociedade inglesa na época. Pode-se dizer que, apesar dele ter nascido numa família economicamente bem influente, na verdade, só isso não bastaria. Ele tinha uma personalidade perspicaz, e isso foi que fez toda a diferença para que ele escrevesse seus livros e depois formulasse uma das teorias mais importantes no campo da biologia. Recomendo também que você leia essa obra para entender o impacto do imperialismo britânico no mundo. Lendo a biografia de Darwin, fica patente a importância que o Império Inglês tinha, né, dava, para que em todos os locais do mundo existissem correspondentes, né, pessoas inglesas que habitavam aqueles locais e era uma fonte constante de informação. Inclusive, nos anos posteriores à viagem, Charles Darwin se comunicava com essas pessoas através de cartas. Ele elaborou uma verdadeira rede por correio, com correspondentes em vários pontos do mundo, obtendo informações. Isso é muito interessante e vou fazer um comentário sobre isso no segundo volume. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno resuminho, tenha aberto aí a curiosidade para vocês e garanto, vale muito a pena ler Charles Darwin, primeiro volume, Viajando. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!